Você é um aventureiro em busca de uma ampulheta dourada escondida na selva de um país exótico. Você finalmente encontra o artefato. Alguém começa a gritar assim que você o pega. Pare! É a polícia! Mãos ao alto! Você olha em volta e vê 2 policiais. Você vira a ampulheta e cai em um portal que aparece repentinamente e o leva através do espaço e do tempo. Ei, você estranho, não se mexa. O que está fazendo no nosso templo? Você olha em volta e vê 2 caras com espadas. Eles são a polícia da antiga Babilônia. O vasto reino da Mesopotâmia foi o primeiro da história a inventar uma lista de leis e punições para suas violações. A lista dessas regras foi chamada de Código de Hammurabi e continha 282 leis. Elas foram esculpidas em pilares de pedra por volta do século X a.C. As leis continham regras sobre a família e o comportamento na sociedade, e em geral eram semelhantes às leis das civilizações modernas. As autoridades da Babilônia criaram esquadrões policiais especiais compostos por moradores locais. Seu objetivo era monitorar a ordem pública e garantir que ninguém infringisse a lei. Alguns registros do trabalho dos esquadrões sobreviveram até os dias de hoje. Eles falam sobre como a polícia antiga acabava com festas barulhentas, monitorava o pagamento de impostos e procurava ladrões e saqueadores. Em geral, sua rotina era semelhante à da polícia moderna. Eles guardavam os templos e se certificavam de que nada fosse levado deles. Agora você está no templo deles, segurando a ampulheta dourada. A areia cai e você se teletransporta para outro lugar. Estamos no século XIV. Você está na Nigéria, em uma planície quente sob um sol escaldante. Você ouve alguém se aproximando por trás. Pare, não se mexa. Seu destino será decidido na reunião. 2 guardas Okonko, membros do grupo étnico Igbo, caminham até você segurando lanças. Os Okonko eram formados por ricos e pobres, jovens e idosos. Eles eram os juízes da justiça e garantiam que ninguém violasse as leis. Cada aldeia tinha seu próprio esquadrão Okonko. Eles puniam severamente aqueles que trapaceavam ou prejudicavam outras pessoas. Os Okonko também resolviam disputas de terra. Antes de dar um veredito ou sentença, os Okonko discutiam o assunto em reuniões públicas. Você não infringiu a lei deles, mas como é um estranho na aldeia, querem pegá-lo. Felizmente, a ampulheta te teletransporta para fora dali. Você está dentro de um templo no Egito Antigo. Você ouve latidos de cães, gritos de macacos e vozes humanas. Você se vira e vê os Medjai, a polícia do Império Médio do Egito Antigo. Esses caras experientes com espadas patrulham as ruas com cães e até macacos. Eles eram residentes do reino vizinho da Núbia. Ainda assim, com a expansão do território do Egito, eles ofereceram seus serviços como guardiões da ordem. Durante o Novo Reino, os sacerdotes do Templo do Egito desempenhavam funções policiais. Eles protegiam os templos e capturavam saqueadores e ladrões. Se alguém roubasse algo de um templo, os sacerdotes do templo prendiam o ladrão e conduziam sua própria investigação. Desta vez, eles não investigarão nada quando você desaparecer e continuar sua jornada. Agora você está em uma selva quente. Dá para ver grandes edifícios de pedra entre arbustos e árvores e ouvir um rio corrente e vozes de pessoas. Você está próximo a uma grande área agrícola. Parece uma civilização moderna em uma floresta tropical. Mas estamos no século XV e você está no Império Inca, na costa sul-americana. Os policiais são chamados de Tocricox aqui, o que significa aquele que vê tudo. 2 Tocricox passam por você e não te dizem nada. O Império Inca tinha um sistema jurídico desenvolvido e ninguém podia prendê-lo sem mais nem menos. Aquele que acusasse outra pessoa de violar a lei tinha de estar acima do nível do acusado. Portanto, os Tocricox eram as pessoas mais graduadas das cidades. Eles mantinham a ordem e também realizavam um censo populacional. Suas funções também incluíam a distribuição de terras e a construção de estradas e pontes. Eles realizavam todos os processos judiciais publicamente e puniam aqueles que cometiam violações graves. Mas no caso de pequenos vandalismos, as pessoas eram simplesmente submetidas à censura pública. Aqui você se sente seguro graças às leis severas, mas justas. Mas a ampulheta está inquieta e o leva para Grécia Antiga. E, para ser sincero, você está sem sorte porque quem manda aqui é a Cripteia de Esparta. Esses caras durões foram treinados em duelos desde cedo e desenvolveram força e resistência incríveis. Sim, tudo é como vimos nos filmes. Cripteia significa oculto.
Essa polícia sempre agia de forma cautelosa e silenciosa para desferir um golpe esmagador. Eles não tinham armaduras nem grandes espadas, usavam roupas leves e facas afiadas. A Cripteia mantinha ordem e assegurava que os fazendeiros pagassem impostos e compartilhassem suas colheitas. Além disso, ela reprimia qualquer rebelião entre as pessoas. Diferentemente da polícia de outros países, a Cripteia trabalhava à noite e descansava durante o dia. Como agora é dia, ninguém te prenderá. Mas se fosse noite, dificilmente você conseguiria escapar da polícia espartana. Você se teletransporta para a antiga Judéia, onde um sistema judicial justo era altamente valorizado. Cada cidade tinha seu juiz e 2 soldados treinados sob seu comando. Eles eram chamados de Choterim da Judéia. Esses lutadores eram excelentes em arco e flecha e lutas de espada. Suas funções incluíam verificar e estabelecer preços de mercado e resolver problemas de propriedade privada e segurança pública. Os cães em todas as casas deveriam ser acorrentados, não poderia haver buracos nas ruas e a venda de facas e espadas era estritamente regulamentada. Qualquer violação da lei era investigada e levada ao tribunal. Os habitantes locais realmente apreciavam essa ordem e pagavam por ela como contribuintes. A ampulheta dourada te leva para a África Ocidental do século XV. Você está no Império Songhai. Esse era um dos maiores países da África Ocidental, com uma polícia de primeira classe chamada Cadi. As violações graves eram punidas cruelmente, de modo que as pessoas tinham medo de infringir a lei. Os Cadi eram funcionários do governo nomeados pelo rei. Eles decidiam quem deveria ir à corte marcial e quem deveria ser punido com uma pequena multa. Eles monitoravam não apenas a ordem nas cidades, mas também o ambiente do rei. Se alguém quisesse cometer traição ou derrubar o governante, os Cadi descobriam o fato e neutralizavam a ameaça. Você se encontra em um lugar muito quente, mas não porque o sol está escaldante, e sim porque há chamas por toda parte. O prédio em que você está pegando fogo e você não sabe o que fazer. Nesse momento, 2 homens chegam correndo e te puxam para fora. Eles acabaram de salvar sua vida. Conheça os Vigiles, a polícia do Império Romano. Mais precisamente, eles eram bombeiros. Em 21 a.C., o imperador romano ordenou que seus súditos apagassem incêndios nas casas da nobreza e de pessoas pobres comuns. Por esse fato, o imperador foi elogiado e decidiu criar o primeiro serviço público de bombeiros em Roma. Os Vigiles patrulhavam as ruas e apagavam incêndios causados pelo clima quente ou por vândalos. Logo, os Vigiles começaram a manter a ordem e capturar ladrões. Eles usavam armaduras leves e tinham chicotes e cajados. Você não tem tempo de agradecer a eles por terem salvado sua vida, pois a ampulheta te leva para outra era. O Império Maurya, que durou de 321 a 185 a.C., foi o primeiro império da Índia Antiga. Você não tem tempo para fazer nada, pois 2 homens grandes te agarram e vendam seus olhos com um pano. Eles estão te levando para um interrogatório. Todas as cidades desse estado tinham um chefe de polícia e sua equipe chamada GOPS. Eles faziam todo o trabalho policial e espionavam para o imperador. Procuravam outros espiões, registravam novos visitantes e os seguiam. Patrulhavam as ruas, mantinham a ordem e sabiam tudo o que acontecia nas cidades. Eles estão te colocando em uma jaula, mas você desaparece das mãos deles. Você finalmente voltou ao século XXI. Não há mais areia na parte superior da ampulheta. Então você pensa em cometer um pequeno delito para ver como a polícia moderna reagirá. Mas então a ampulheta reaparece e te leva para a prisão para que você possa ver de perto. Aí você acorda.